Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e hoje eu vou iniciar uma série de aulas onde eu pretendo fazer alguns exercícios envolvendo transformações lineares, onde eu vou mostrar, por meio dos exercícios feitos passo a passo, como demonstrar que uma dada aplicação entre dois espaços vetoriais é uma transformação linear. Eu espero que vocês vejam pausadamente cada um desses vídeos e no final de todos esses vídeos, eu acho que vão ser uns 5 vídeos, você compreenda, tá, as duas propriedades básicas para se demonstrar se uma aplicação é uma transformação linear. Então, bora pro vídeo, começando agora. Temos aqui a primeira transformação dessa série de aulas que eu vou ministrar aqui envolvendo transformações lineares. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você achar bacana esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar postando conteúdos de matemática, cálculo, álgebra, lógica, geometria, o que for necessário no decorrer do curso, tá? Que eu esteja vinculado, eu vou postando aqui e você da graduação de qualquer lugar que se usa cálculo, álgebra, geometria, com certeza vai ser bastante beneficiado. Então vamos lá. A nossa aplicação é dada entre o espaço vetorial R2 e o espaço vetorial R2. A primeira coisa que eu já quero deixar claro, aqui é uma aplicação do R2 para ele mesmo, mas não necessariamente uma aplicação para ser uma transformação linear, ela fica restrita ao mesmo espaço vetorial. Ela poderia sair para outro espaço vetorial, como nós vamos ver em outros exercícios, em outro momento. Mas essa aqui é do espaço vetorial R2 para ele mesmo. E essa transformação linear aqui se chama simetria em relação ao eixo Y, tá? Porque ela fixa o eixo Y e ela pega os valores de x e coloca no seu simétrico, beleza? Então essa aqui é chamada, essa aplicação que nós vamos verificar que é uma transformação, é chamada de simetria em relação ao eixo Y. E o que eu preciso verificar para realmente se concluir que essa aplicação é uma transformação linear? Duas propriedades. A primeira é que se você tiver dois elementos, tá? Dois elementos no R2, dois elementos no espaço vetorial que eu chamo de domínio, se eu aplicar a transformação no resultado desta soma desses dois elementos que pertencem ao espaço vetorial do domínio, isso deve ser igual à soma das transformações, a soma dessa aplicação em ambos os elementos que eu tinha lá envolvidos na soma do espaço vetorial do domínio. Ou seja, a aplicação na soma é a soma das aplicações, beleza? Assim ficou talvez mais claro. A segunda propriedade é, eu vou usar um desses elementos que eu peguei aqui, tá? No meu espaço vetorial do domínio. Eu usei U, poderia usar V sem nenhum problema, beleza? E aqui a ideia é o seguinte, a ideia é que se a transformação aplicado em um escalar, tá? Em um escalar vezes o elemento do domínio, esse escalar pode sair fora da aplicação. Então a transformação sobre um escalar vezes um elemento do domínio é a mesma coisa que o escalar vezes, tá? A transformação aplicado no elemento domínio. Em outras palavras, o escalar sai fora da aplicação. Essa é a ideia, beleza? Então vamos aí fazer aí a demonstração disso. O que eu preciso fazer, tá? O que eu preciso verificar primeiro? Primeiramente, pegue dois elementos quaisquer no seu espaço vetorial do domínio, tá? É a primeira coisa. Então vamos lá. Vou colocar aqui um elemento do espaço vetorial do domínio, então ele tem que ter a cara dos elementos do espaço vetorial do domínio. Os elementos são do R2, então deve ter duas coordenadas aqui. Eu vou chamar de x1, y1, o meu elemento U, e vou chamar de V igual
a x2, y2, o meu elemento aí, meu outro elemento pertencente ao R2, tá? Ao meu espaço vetorial do domínio. Primeira coisa que você tem que fazer é isso, é pegar dois elementos quaisquer no domínio. Pegando esses dois elementos quaisquer no domínio, tem que pegar um escalar real. Então, peguei dois elementos no espaço vetorial do domínio e eu vou pegar aqui um certo A sendo um escalar, tá? Um escalar real, beleza? Então, essas duas coisas devem ser feitas. Pegar dois elementos no espaço vetorial do domínio e um escalar real. Tudo certo? Beleza. Vamos continuar. Agora a gente vai verificar a primeira propriedade, tá? Então, vamos aqui verificar a propriedade T1, beleza? Verificar a propriedade T1. O que é verificar a propriedade T1? Eu vou aplicar a transformação na soma de U mais V e vou ver se isso vai me resultar em T de U mais T de V. É isso que eu tenho que verificar. Então, eu primeiro tenho que resolver essa soma, beleza? Observe que é a transformação aplicada numa soma. Então, vamos ver aí quem que vai dar essa soma. Soma de quem? Soma dos dois elementos do R2, de U e de V. Quem que é U? U é x1, y1. Quem que é V? É x2, y2, beleza? Fazendo a soma, eu vou ter o seguinte, a soma entre esses dois elementos do R2, nós já sabemos como fazer, aprendemos isso já há algum tempo. Coordenada com coordenada, primeira coordenada com primeira coordenada, segunda com segunda, como está somando, é só somar, tá? Então vai ficar, na primeira coordenada vai ficar x1 mais y1, beleza? x1 mais x2, desculpa, x1 mais x2. E na segunda coordenada vai ficar y1 mais y2. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar a minha transformação, no elemento x1 mais x2, y1 mais y2. Então eu vou aplicar a minha lei da transformação. O que a transformação faz? O que essa aplicação faz? Que não é uma transformação ainda, tá? Calma. O que essa aplicação faz? Ela faz o seguinte, ela fixa a coordenada y na segunda coordenada e ela joga a primeira coordenada para o seu simétrico, tá? Simétrico aditivo, ou chamado oposto. Então, beleza. Então, essa minha aplicação faz o seguinte, ó. A segunda coordenada vai ficar ela mesma. Então, eu venho aqui, ó, a segunda coordenada, y1 mais y2, ela fica ela mesma. Olha aqui, tá? Ela mesma, tá? E a primeira coordenada, quem tiver aqui, ele vai jogar no seu oposto. Então, eu vou pegar, vai ser menos o valor da minha primeira coordenada. A primeira coordenada minha era x1 mais x2. Então, vai ficar menos x1 mais x2. É isso que minha aplicação faz, beleza? Que ainda não é a transformação, quero verificar exatamente isso. Então, beleza. Vamos aqui resolver isso fazendo a distributividade desse menos aqui, tá? Deste menos. Vai ficar o seguinte na minha primeira coordenada. Vai ficar menos x1 menos x2, tá? Menos com mais, vai ficar menos. Menos com mais, vai ficar menos. E na segunda coordenada vai ficar igualzinho, igual como está, beleza? Que não mexeu nela. Vai ficar então y1 mais y2. Perfeito, tá? Perfeito. Já fiz a minha aplicação aí em relação à soma, tá? A soma, a minha aplicação de T na soma. Resolvi isso. O que eu sugiro vocês fazerem para vocês darem aquele pulo do gato, tá? Vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Vocês vão separar dois momentos. De um lado, você vai colocar a transformação aplicado na soma e do outro lado você vai aplicar quem que é T de U mais T de V. Porque se você fazer isso separadamente dos dois lados e verificar que os dois chegaram no mesmo resultado, você mostrou que
essa igualdade realmente acontece. Se chegar em valores diferentes, você também verifica, tá? Mas essa não é assim, a forma, às vezes, mais comum. O que se faz na maioria das vezes? Eu vou até fazer aqui, mas eu vou deixar um asterisco. Eu vou deixar de outra cor aqui para você perceber qual que é a diferença das duas formas, tá? A diferença aqui é o seguinte, desse resultado aqui, eu consigo extrair o seguinte, observe que se eu separar esse vetor, eu posso separar ele em soma de outros dois pares ordenados. Porque aqui eu tenho menos x1 menos x2 na primeira coordenada, y1 mais y2 na segunda coordenada. Observe que eu posso desmembrar esse elemento, esse par ordenado, em menos x1 na primeira coordenada, y na segunda, mais menos x2 na primeira coordenada, y2 na segunda coordenada. Observe que se eu fazer de novo, se eu fizer essa soma aqui, eu vou voltar nesse elemento. Então eu só desmembrei. E aí você fala, tá, por que você desmembrou isso? Porque eu sei exatamente quem que é menos x1 na primeira coordenada, y1 na segunda coordenada. É exatamente a minha aplicação T feita em x1, y1. Porque o que a minha aplicação T faz? Ela fixa a segunda coordenada e coloca a simétrica da primeira. Olha aqui, ó, foi isso. Fixou a segunda, colocou no simétrico da primeira. E a mesma coisa eu tenho aqui, que essa aqui é a minha aplicação em x2, y2. Mas observe que esse processo aqui, ó, é às vezes um pouco mais trabalhoso, porque você vai ter que fazer aquela coisa de enxergar o seu objetivo. Enquanto esse outro método, que agora eu vou apagar ele aqui, ó, observe que aqui já acabou a conta, ó. Porque aqui você tem o seguinte, ó, só para finalizar, isso aqui é a mesma coisa que T de U, porque U é quem? U é x1, y1, aplicado em T de V. Quem que é V? x2, y2. Acabei, mostrei que a transformação aplicada na soma é a soma das... A aplicação na soma é a soma das aplicações. Já mostrei. Mas vamos cogitar que não, eu não fiz esse processo aqui. Eu vou parar bem na hora que eu coloquei ali para vocês. Eu simplesmente resolvi quem é a minha aplicação aplicada na soma. Parei bem aqui. E aí do outro lado eu faço separadinho quem que é T de U mais T de V. Então, só para mostrar, né? T de U é a mesma coisa que T aplicado em x1, y1, porque U é x1, y1, mais T aplicado em x2, y2, porque V é x2, y2. E aí eu faço, tá, quem que é a minha aplicação aplicada em x1, y1? A minha aplicação T, ela fixa a segunda coordenada e joga para o simétrico da primeira. Então, esse valor aqui, a aplicação T em x1, y1, é a mesma coisa que menos x1 na primeira coordenada, porque ela joga para o oposto da primeira coordenada, e fixa a segunda. A mesma coisa eu tenho aqui. Quem que é a aplicação T feita em x2, y2? Ela fixa a segunda coordenada e joga para o simétrico da primeira. Fica assim, ó, menos x2, jogou para o simétrico da primeira e fixou a segunda. E aí, beleza. Agora a gente faz a soma aí. Quem que é essa soma entre esse par ordenado e esse par ordenado? Soma as primeiras coordenadas com as primeiras, as segundas com as segundas. Então eu vou ter menos x1 mais menos x2, então vai ficar assim, menos x1 mais menos x2, vai ficar mais com menos, vai ficar menos x2. Isso na primeira coordenada. Na segunda coordenada fica y1 mais y2. Então eu vou ter y1 mais y2. Agora perceba o seguinte, ó, é o mesmo valor, tá? É o mesmo valor. Observe que eu consegui mostrar que esses valores são exatamente iguais.
ok? Então observe que esse aí é um método que eu acredito ser mais tranquilo para quem está iniciando nessas verificações, tá? É uma maneira, digamos assim, mais tranquila de fazer essas verificações. A mesma coisa você pode adotar no procedimento agora para fazer a propriedade T2, tudo bem? Então, só para finalizar aqui, né? Finalizando aqui. Temos assim que T aplicado em U mais V, T aplicado na soma de U mais V é a mesma coisa que T de U mais T de V. Acabamos de mostrar isso, ó. A transformação aplicada na soma é a soma, a aplicação ainda, não é transformação. Toda hora eu confundo. A aplicação feita na soma é a soma das aplicações. Beleza? Pronto. Então agora vamos para a propriedade T2, tá? Vamos verificar T2. E a mesma coisa nós podemos fazer. Nós podemos fazer o seguinte, fazer aqui novamente a separação aonde um lado eu calculo quem que é a aplicação feita no escalar vezes o par ordenado U, e do outro lado eu faço quem que é o escalar multiplicado pela aplicação em U. Se eu mostrar que esses dois são iguais, aí eu tenho sim, né, que a minha aplicação T é uma transformação linear, beleza? Então vamos aí para os passos. Vamos lá. Nós temos que o nosso U é x1, y1. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois aplicar a transformação. Então aqui eu tenho o seguinte, tá? A aplicação T aplicada no escalar A multiplicado para o ordenado U. Quem que é o par ordenado U? É x1, y1. Ok. Então a minha aplicação está sendo feita em vou agora pegar o escalar e multiplicar pelo par ordenado. Quando eu tenho um escalar multiplicado por um par ordenado, esse escalar multiplica cada uma das coordenadas, ficando assim. Na primeira coordenada, A, x1, e na segunda coordenada, A, y1. Beleza, tá? Agora eu tenho um par ordenado. E aí, como eu tenho um par ordenado, eu posso aplicar a minha operação T. A minha operação T faz o seguinte, tá? A minha aplicação T. Ela fixa a segunda coordenada e joga para o oposto da primeira. Beleza, então vamos fazer isso, tá? Então aqui eu tenho fixo a minha segunda coordenada, já vou colocar aqui, ó, fixo a minha segunda coordenada e jogo para o oposto da primeira. Então vai ficar menos o valor que eu tenho aqui na primeira coordenada. Beleza. Então esse aqui é o resultado da minha aplicação T realizada sobre o escalar A multiplicado pelo par ordenado U. Agora eu vou ver do lado de cá quem que é o escalar A multiplicado pela aplicação feita em U. Então aqui eu tenho o escalar A multiplicado pela minha aplicação T feita em U. Quem que é U? É x1, y1. O que a minha aplicação T faz, tá? A minha aplicação T, ela fixa a segunda coordenada e joga para o oposto da primeira. Então fica A multiplicado o resultado da minha aplicação T em x1, y1, que é, ela joga para o oposto da primeira coordenada e fixa a segunda coordenada. Então, beleza, fica isso aqui. Multiplicando esse escalar A por esse par ordenado, eu tenho o seguinte, vai ficar na primeira coordenada, vai ficar A multiplicada menos x1, y1, então vai ficar assim, menos A x1, e na segunda coordenada vai ficar A y1, beleza? Que esse aí é o resultado, A y1. Eu olhando, observe
que os dois valores são exatamente iguais. Logo, eu tenho o seguinte, que a minha aplicação feita no escalar A multiplicado pelo paraordenado U é a mesma coisa que eu tirar esse escalar A da aplicação e multiplicar pela minha aplicação feita em U. Ou seja, o escalar pode simplesmente se deslocar fora da aplicação. Feito esses dois passos, mostrado esses dois passos, T1 e T2, nós concluímos, tá? Portanto, a aplicação T, dada por essa forma aqui, que ela fixa a segunda coordenada e faz a primeira coordenada ser jogada no seu oposto, que é uma simetria em relação ao eixo Y, ela simplesmente é uma transformação linear. Então, a aplicação T, assim dada, é uma transformação linear. Espero que vocês tenham entendido, tá? Os dois passos, é só isso. Vamos repetir esses dois passos nas demais atividades, tá? Mas eu peço que você leia atentamente, veja atentamente as demonstrações para depois tentar replicar. Entendeu essa? Então pega o seu caderninho e tenta fazer ela sozinho. Se você der conta de fazer sozinho, tá? Sozinho ou sozinha, quer dizer que você compreendeu um pouquinho. E no próximo exercício, o que você pode fazer? Começa o vídeo, veja qual é o exercício, tenta fazer e aí você tem um resultado. Se você der conta de terminar, e depois você compara com o restante do vídeo. Se você não der conta de terminar, para onde você acha que travou ali, veja o vídeo e faz o mesmo processo. Veja todo o vídeo, verifica se dá conta de fazer sozinho, tá? E aí vai fazendo isso para o próximo exercício. Começa o vídeo, tenta fazer sozinho. Eu tenho certeza que até o quinto vídeo você vai ter terminado de fazer o exercício sem ver o meu vídeo, tá? Esse é um compromisso que eu faço com você. Lembrando, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, que eu sempre vou postar conteúdos aqui de álgebra, cálculo, geometria, lógica, estatística, o que der aqui, o que for importante para a área de matemática que eu estiver atuando, eu vou postar aqui no canal. Tchau e até logo!